Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre as inversas das funções trigonométricas. Então, vamos ver. Antes da gente começar a falar desse assunto, fazer aqui umas perguntinhas para vocês. Olha só, a primeira, qual número que elevado a 3 é igual a 8? Né? Segunda pergunta, 2 elevado a quanto é igual a 16? E a terceira pergunta, qual é o ângulo agudo cujo seno é igual a meio? E aí você deve estar pensando, o que essas perguntas têm a ver, né, com a aula, né? Bom, mas vamos lá, né? Tenta responder. Sei que você não teve dificuldade, você não deve ter tido dificuldade para responder nenhuma dessas três perguntas, né? Qual o número, por exemplo, que elevado a 3 é igual a 8? E aí, né? Esse número é o 2, né? 2 elevado ao cubo é igual a 8. 2 elevado a quanto é igual a 16, né? Poxa, é só fazer 2 elevado a 4, né? Esse número é o 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. E qual o ângulo agudo cujo seno é meio? Esse ângulo é o ângulo de 30 graus, né? Se a gente medir em graus ou se for medir em radianos, π sobre 6 radiano. Bom, pessoal, agora eu vou fazer mais três perguntas para vocês, que são as seguintes. Que número que elevado a 3 é igual a 7? 2 elevado a quanto é igual a 10? E terceira pergunta, qual o ângulo agudo, né? Qual é o ângulo agudo cujo seno é 3 quintos? Bom, pessoal, responder essas três perguntas, apesar dessas três últimas perguntas serem muito parecidas com as três primeiras perguntas, responder a essas é mais complicado, né? Aliás, é bem difícil responder a qualquer uma dessas, a menos que você use uma calculadora ou que você use um truque, né? Esse é um truque que a gente usa muito em matemática quando a gente não sabe a resposta para um problema, né? Se eu te pergunto que número que é elevado ao cubo é igual a 8, rapidinho você pensa na resposta que é 2, né? 2 ao cubo é igual a 8. Agora, se eu te pergunto qual o número que é elevado ao cubo é igual a 7, já não é mais tão fácil de fazer. Claro, né, se você tiver acesso a uma calculadora, a calculadora vai dizer para você que é 1, alguma coisa, né, 1, sei lá o quê. É, mas se você não tiver com uma calculadora em mãos, você pode responder dizendo que esse número, né, a resposta é simplesmente raiz cúbica de 7. Que se você reparar, não responde a pergunta, né? Porque aí você vai ficar pensando, tá bom, mas o que é raiz cúbica de 7, né? Quanto que vale raiz cúbica de 7? Se você tiver, né, uma calculadora, você consegue descobrir que isso é 1, alguma coisa, né? Ou se você for fazendo as aproximações na mão, né, você também chega a esse valor. Só que para encurtar a discussão, a gente dá, né, a resposta como raiz cúbica de 3, apesar de que essa resposta, entre aspas, é simplesmente, olha só, uma outra maneira de repetir a pergunta, né? Te perguntam que número elevado a 3 é igual a 7, você responde a raiz cúbica de 7, né? É uma resposta que não é muito satisfatória. E a mesma coisa a gente faz, né, quando a gente introduz a ideia de logaritmos. Se eu pergunto 2 elevado a quanto é igual a 10, aí você me responde, né? É o log de 10 na base 2, né? Que é uma outra maneira de rearrumar aqui os itens da pergunta, né? E fingir que respondeu a questão. Você cria aí esse termo, né? Cria esse conceito, né, de logaritmo para poder dar sempre uma resposta para qualquer equação exponencial, mesmo que essa resposta não seja palpável, né? Quanto que vale log de 10 na base 2, né? E aí? Bom, a gente sabe que é um número entre 3 e 8, né? Porque 2 ao cubo é 8, desculpa, é um número entre 3 e 4, né? Porque 2 ao cubo é 8 e 2 à quarta é 16, né? Então é um número entre 3 e 4, né? Mas a gente não sabe exatamente quanto que vale. E a mesma coisa, pessoal, agora sim a gente entra aí no tópico da aula, a mesma coisa acontece na trigonometria. Se eu te pergunto qual é o ângulo agudo cujo seno é meio, você consegue me responder rapidinho que é o ângulo de 30 graus, porque a gente memorizou isso, a gente memorizou, né, esse resultado. Mas qual é o ângulo agudo cujo seno é 3 quintos? Bom, para não dizer que a gente não sabe a resposta, a gente vai dizer que a resposta é o arcseno de 3 quintos, ou o arco cujo seno é igual a 3 quintos. Né? Então
É essa a ideia que a gente vai estudar no vídeo de hoje. A gente vai ver essas inversas de função trigonométrica, né? Do mesmo jeito que a raiz é o inverso aqui do polinômio elevado a um número, né? Do mesmo jeito que o logaritmo é o inverso aqui da exponencial. Bom, pessoal, agora sim, né? A gente pode entrar aí no tópico da aula. Então vamos lá. A gente vai falar de três funções, né? Três funções aí que são as três funções mais importantes de inversas das trigonométricas. São as funções arcosseno ou arcseno, arcocosseno e arcotangente. Então essas são as inversas, né? As funções inversas, respectivamente aí das funções seno, cosseno e tangente. Bom, pessoal, lembra, né, que a função seno ela tem como imagem o intervalo menos 1 a 1. Né? Essa é a imagem da função seno. Na função inversa, lembra que a gente acaba invertendo, né? A gente troca o domínio de uma vai ser a imagem da outra e vice-versa. Né? Então, o domínio da função arcseno vai ser a imagem da função seno, menos 1 a 1, né? Esse intervalinho. E a imagem da função arcseno, a princípio você poderia pensar que é o domínio da função seno, é o conjunto dos números reais. Só que a gente tem um problema, né? Para a gente poder definir uma função, para a gente poder inverter uma função, é necessário que essa função seja bijetora, né? É necessário o suficiente que essa função seja bijetora. Ou seja, essa função ela precisa ser tanto injetora quanto sobrejetora. E aí, para a gente poder inverter a função seno, a gente precisa limitar o domínio dela de uma forma que essa função se torne bijetora. Então, a gente não vai pegar a função seno em todo o seu domínio, a gente vai pegar a função seno só nesse domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2. E aí, esse domínio da função seno limitada vai ser a imagem da sua inversa. Certinho? E aí, pessoal, o gráfico da função arcseno vai ser esse aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aí em dois exemplos, né, para a gente praticar. Né? Primeira pergunta é, quanto que vale o arcseno de meio? Tá bom? Quanto que vale o arcseno de meio? Ou, dizendo de outra maneira, né, qual é esse ângulo agudo, né, cujo seno é meio? A gente até já respondeu, estava no slide anterior, né? Essa era uma das perguntas do slide anterior. A resposta é simplesmente, pessoal, 30 graus, né, ou π sobre 6 radianos. Por que isso? Né? É a inversão de funções. A função arcseno é a inversa da função seno. Então, ela vai trocar aqui de lugar o x com y. Seno de π sobre 6 é meio, então o arcseno de meio é π sobre 6. Certinho? Só que sempre, né, sempre aqui com o domínio da função arcseno nesse intervalo de menos 1 a 1, e a imagem da função arcseno aqui, ó, no quarto e no primeiro quadrante, né? No quarto e no primeiro quadrante, aqui do menos π sobre 2 ao π sobre 2. Bom, vamos ver aí mais um exemplo. Como é que fica para a gente calcular o arcseno de menos de raiz de 3 sobre 2? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar, né? Você vai precisar encontrar um ângulo nesse intervalinho, tá bom? Vai precisar encontrar um ângulo nesse intervalo cujo seno é menos de raiz de 3 sobre 2. E a gente vai ver que a resposta é menos π sobre 3. Então, o que vai acontecer? Né? A gente vai inverter aqui esses valores, né, para transformar a escrita na função seno para a escrita na função arccosseno. Então, da função seno para a função arcseno. Né? Então, o arcseno de menos de raiz de 3 sobre 2 é menos π sobre 3. Bom, pessoal, essa foi a função arcseno. Dá uma olhadinha na arccosseno. Vamos lá. Função arccosseno. A gente tem agora o inverso da função cosseno. De novo, né, o domínio vai ser menos 1 e 1. E agora a imagem vai ser de 0 a π. A gente vai pegar a imagem ali no primeiro e no segundo quadrante. E o gráfico da função arccosseno tem esse aspecto. Então, vamos lá. Se alguém te pergunta, né, quem é o arccosseno de raiz de 2 sobre 2? Fácil, né? É só a gente procurar nesse intervalo de 0 a π qual é o ângulo cuja imagem qual é o ângulo cujo valor, né? Qual é o ângulo cujo cosseno, né, é igual a raiz de 2 sobre 2. E aí esse ângulo é o π sobre 4. Então o arccosseno de π sobre 2 é igual a π sobre 4. Bom, mais uma pergunta. Arccosseno de menos 1, quanto que vale?
Você vai olhar nesse intervalo quem é o ângulo cujo cosseno é igual a menos 1. O ângulo é o π, né? Cosseno de π é igual a menos 1. Então o arquicosseno de menos 1 vai ser igual a π. E para a gente fechar, a gente dá uma olhadinha aí na função tangente também, né? A função tangente agora tem como imagem os valores de menos π sobre 2 a π sobre 2. É quase o conjunto imagem da função arcseno. A única diferença é que agora o conjunto não é aberto, tá? O conjunto é fechado. Afinal de contas, não existe tangente de π sobre 2, né? Nem tangente de menos π sobre 2. São furos ali na definição da tangente. E o domínio vai ser o conjunto dos números de rádio. Então vamos lá, pessoal. Quero saber quem é a arquitangente de 1. Quem é a arquitangente de 1? Vou procurar nesse intervalinho de menos π sobre 2 a π sobre 2, onde que eu tenho um ângulo, né, cuja tangente é igual a 1. Eu tenho lá o π sobre 4. Legal, então a arquitangente de 1 é π sobre 4. Mesma coisa quando a gente quer calcular aqui a arquitangente de um valor negativo. Qual é o ângulo nesse intervalo cuja tangente é menos raiz de 3, né? Tem o π sobre 3, tangente de π sobre 3 é raiz de 3, mas tem o menos π sobre 3, né? Tangente de menos π sobre 3 é menos raiz de 3. Legal, inverteu aqui os valores e respondeu a pergunta. E é isso, pessoal. Tem aí, a gente viu então, né, as características e 2 exemplinhos de cada uma dessas funções principais. Vou dar uma olhada aqui com vocês em mais um exemplo. Vamos lá, agora misturando, né? Eu quero saber quanto que é o cosseno do ângulo, né, cujo seno é menos de 1 sobre 2. E agora, né? O cosseno do arco do ângulo cujo seno é menos 1 sobre 2. Bom, fácil de resolver, né? Se você já tem o seno e quer descobrir o cosseno, é relação fundamental, né? Relação fundamental da trigonometria. É só a gente pensar o seguinte, a gente pode pensar assim também, né? Quem é o ângulo cujo seno é menos 1 sobre 2? Bom, esse ângulo é menos π sobre 6. Lembra aqui que o seno a gente procura lá no quarto quadrante e no primeiro. Então, os valores de menos π sobre 2 é π sobre 2. A resposta é menos π sobre 6. E agora eu quero saber, né, quem é o cosseno de menos π sobre 6? Bom, lembra que a função cosseno é uma função par, né? O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Eu tenho aqui, se eu tenho dois números, dois ângulos que são replementares, eles são congruentes, né? Eles têm aqui o mesmo valor, né? Eles têm o mesmo cosseno, perdão. Bom, então π sobre 6, cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, né? Só pensar aqui, se tiver com dificuldade, você troca aqui o π por 180, 180 dividido por 6 é 30 graus, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Bom, então conseguimos descobrir, né, o ângulo aqui. Se eu tenho um ângulo cujo seno é menos 1 sobre 2, o cosseno dele é raiz de 3 sobre 2. Bom, pessoal, observação aí antes da gente pular para os exercícios, cuidado com uma confusão que muita gente faz. Eu estou falando aqui toda hora para vocês o inverso da função seno, o inverso da função cosseno, o inverso da função tangente, tá bom? Cuidado, tá? Não confundir com o inverso aqui da relação, né? 1 sobre seno de x, 1 sobre cosseno de x, 1 sobre tangente de x, tá bom? Arcseno é uma coisa, cossecante é outra, tá? Não é a mesma coisa. Arquicosseno é uma coisa, secante é outra coisa. E do mesmo modo que também a arquitangente não é a mesma coisa que a cotangente. Então cuidado aí para não fazer essa confusão, tá bom? É uma diferença bem sutil, né? Uma diferença aqui bem sutil. Pessoal, vamos dar uma olhada então nos exercícios, né? A gente tem aí uma listinha de 10 exercícios para vocês atacarem. Esses primeiros exercícios, eu acho que esses que estão sem crédito, né, são todas questões antigas da AFA, tá? A maioria aí não vai dar tanto trabalho assim, né? São umas questões aí envolvendo, né, arcseno, arquicosseno. Vamos lá, essas são as 5 primeiras. E as 6 primeiras são da AFA, né? E as 4 últimas são os desafios aí do ITA, tá? Então as questões aí um pouco mais enroladas. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui a próxima tela, revelar para vocês o gabarito,
né, para vocês depois testarem e conferirem se bateu tudo certinho. E a gente volta no próximo vídeo aí discutindo as soluções. Valeu, pessoal? Então é isso. Tchau, tchau.